Boa tarde, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e do nosso presbitério rumo ao sertão. Estamos nesta época aí de confinação, estamos passando o estudo da nossa escola dominical, a exposição sobre o livro de Efésios para o acompanhamento dos nossos irmãos. Inclusive, o conteúdo da exposição bíblica e também estamos passando aí via o WhatsApp nosso estudo e ainda os exercícios para os irmãos fazerem. Estamos aí na pandemia e orando para que seja descoberta uma vacina para combater. Enquanto isso, estamos em nossas casas obedecendo às leis do governo para ficarem confinados nessa quarentena sem poder ir para o templo. E assim nós estamos passando o estudo. Vamos iniciar nossa escola dominical com uma oração. Deus e Pai, estamos em Tua presença, me dirigindo a Ti, Senhor, e colocando a Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e o presbitério rumo ao sertão em Tuas mãos. Quero desde já Te pedir a bênção para o Teu povo, para que tenhamos uma semana abençoada que se inicia. Ser conosco, Senhor, dirige nossas vidas e nos abençoa durante este dia e à noite, às 18 horas, o nosso culto, ó Deus, apresentado pelo YouTube, pelo WhatsApp aos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, por esta tarde maravilhosa e que esse estudo seja de importância para aprendermos o que Deus tem sobre nossas vidas. Eu oro a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e do Presbitério Rumo ao Sertão, aproveitando essa oportunidade de confinamento, todos em suas casas. Vamos ler o Salmo de número 127, que está dentro do assunto do capítulo 5 de Efésios, versos 16 a 33, que vamos já expor para todos vocês. Então, vou ler o Salmo de número 127, que diz assim as Santas Escrituras do Antigo Testamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Bem, antes do estudo, nós vamos cantar um hino. Bem, não sou cantor, certo? E vocês me aguentem aí cantando aqui o hino, né? Para a nossa escola dominical, para os nossos irmãos, para oferecer a Deus. O hino de número 353 do nosso hinário presbiteriano, vamos ouvi-lo, né? E ore por mim aí, para que eu possa cantar este hino. O 353. Fim do tempo dos estudos, eis-nos grande instruidor. Levantamos nossas vozes, tributamos-te louvor e pedimos bênção do céu
na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder, e que teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Vamos agora para a exposição da Palavra de Deus no livro de Efésios. Abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 5, versos de 16 a 33, que diz assim as Santas Escrituras. Nova Almeida Atualizada é a minha versão que eu estou usando, depois de publicada aí pela nossa Igreja Presbiteriana, na Junta de Missões, eu estou usando esta Bíblia. Diz assim, 16 a 33, capítulo 5. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não sejamos insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Muito bem, nós vamos, meus amados, estudar, vamos expor a palavra de Deus para vocês, com o tema no verso 18, né? Qual é a vontade do Senhor? Esse texto aqui de 16 a 33, claro, a maior parte dele está a partir dos versos 22 a 33, exclusivamente referido à mulher, mas esse texto anterior também faz parte desse mesmo pensamento. Como, por exemplo, o verso 18,
onde tiramos aqui o tema da nossa exposição. Então, vamos aí. Qual é a vontade do Senhor para o homem, para a mulher, para o esposo, para a esposa, não é? Em se tratando da igreja? Nos últimos versículos 32 e 33, Deus disse que isso se referia a ele, à igreja, mas também à esposa e ao esposo, ao casal. E aí eu quero destacar 3 versos. O verso de número 22, o verso de número 28 e o verso de número 32. No verso de número 22, sujeite a seu próprio marido. Amados, hoje as coisas estão mais difíceis para esta parte do casamento, e falo de um modo geral para os que são casados, crentes e descrentes, e até o casal misto, que é de um crente, né, e de um não crente. Muito bem. Obviamente, amados, a mulher casada, né, crente, ela deve buscar o máximo de ser um exemplo de Deus e observar a palavra do Senhor, obstante qualquer coisa. Olha, meus amados, o entendimento da mulher não pode extrapolar, amados, o que diz a palavra de Deus quanto à submissão na união, né? Na união do casamento, amado. Porque a submissão são provas, amados, do temor de Deus e da convicção da mulher ser submissa ao seu marido. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Em segundo lugar, o verso de número 28 trata do esposo. Vamos lá. O marido deve amar a sua esposa, né? Amado, na união de um homem e de uma mulher, né, cabe ao homem a função privilegiada de amar a sua mulher, amado. Isso é uma função primordial, amados, sem diferir o ato de submissão que a mulher tem para o homem, em razão dela ser amada. Ela é amada, já diz tudo, amados. Ser amada, ela vai ser submissa de forma voluntária, né? De forma voluntária, meus queridos. Mas o homem foi dado essa atribuição, amados, a missão de ser o líder da união, não é? Dos dois e do lar, mais tarde com os filhos que virão. Olha bem, para a liderança do homem, né, a mulher e a família, meus irmãos, Paulo passou o exemplo de Jesus Cristo, amados, para ele ser alguém muito especial, né? Jesus Cristo dá o exemplo ao homem e à mulher, que é algo muito especial. Ele é um verdadeiro perdoador. Perdoa, né, o corpo, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, né? Ele é misericordioso para com, não é, a sua igreja. Ele é compassivo e, como digo, né, para você no início da nossa exposição, né, o homem tem que ser responsável e atencioso, como Jesus foi responsável e atencioso para com a sua igreja. Amados, em terceiro lugar, dentro da introdução ainda, que vamos ver tudo isso nos pontos seguintes, o terceiro ponto está no verso 32. Grande mistério, né? Grande é este mistério. Olha bem, o mistério da entrega do noivo
a morte para salvar a sua noiva, que Jesus Cristo fez, né? O homem deve ter toda essa atenção à sua noiva, à sua esposa, né? Muito bem. E assim o Senhor Jesus Cristo deu o quê? Prova que ele amava a igreja, não é? Isso aí. Ele foi morto na cruz para que o casamento com a noiva viesse no mistério da glória que acontecerá, amados, com a volta do Senhor Jesus. E é o que nós aguardamos isto na nossa vida. O enlace da união para o gozo da eternidade no céu, irmãos, a nova terra e a nova Jerusalém, amados, como disse o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18, olha o que diz as Escrituras Sagradas. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É isso aí, que pensa, né? Então vamos ver esses 3 pontos que nós introduzimos agora para você. Vamos aí ao primeiro ponto, o verso de número 22. Sujeite ao seu próprio marido, né? Sujeite ao seu próprio marido. Isso aí. Olha, quando eu falo de um exemplo de um casal, não é? Exemplo de um casal crente, né? Para a obediência da palavra de Deus, irmãos, estou chamando atenção, amados, para as coisas que hoje estão acontecendo aí, não é? Novidades e coisas ruins que estão acontecendo aí, certo? Amados, hoje a grande maioria das mulheres passam a trabalhar e ter o seu salário para compartilhar no complemento das rendas da família, amados. Mas em muitos casos, as mulheres que têm acesso à renda, não é? Elas passaram a ser independentes no relacionamento da união, certo? Entendeu? Umas impõem a situação de líder do casal. Aí já contraria a palavra de Deus. A mulher não pode liderar o casal. A família é o marido. Bem, nós temos que, como crente, aceitar a palavra de Deus. Ou então não é crente. Pode, né, viver como vivem os crentes. Ok? Muito bem. Então, amados, existem casos em que cada um administra isoladamente os seus ganhos, né? O que não deveria acontecer. Deveria sim, o chefe da família, o líder, né? O filho que trabalha, a mulher que trabalha, né? Ter ali a sua reunião da liderança, né? Amados, isso não deve acontecer, certo? E veja bem, amados, na visão das Santas Escrituras, meus queridos, as mulheres devem trabalhar quando se faz necessário. A gente tem visto mulher que não tem necessidade nenhuma, aí diz que quer trabalhar. O marido supre, o marido crente, eu estou falando do marido crente aqui, supre suas necessidades, o que ela precisa, tudo é o que é dele é dela. É uma união, certo? Então, amados, o domínio do lar é do esposo, amados, é do esposo em caso até que este vive temporariamente sem renda. A mulher trabalha, o marido não trabalha temporariamente, então a mulher trabalha e chega para o lar, e o líder é quem lidera e dá a esposa que tem boa experiência, etc., para agir por ele. Olha bem, amados, a sujeição significa que o domínio no casamento deixado por Deus não pode ser mudado, amado,
a ponto da mulher ou do homem não poder dar provas das escrituras sagradas. Eles não podem divergir do que diz a Bíblia Sagrada. Né? Porque, o terceiro ponto, ele vai ver o grande mistério. Você quer estar nesse mistério que você já sabe o que é a volta de Jesus. Né? Olha, a orientação cristã não pode ser alterada. A submissão trata-se de uma ação voluntária e sem forçar a barra, meus queridos irmãos. Né? Não pode forçar a barra da união. Né? Veja bem, amados, o que eu vou dizer. Né? Não pode ser alterada de jeito nenhum. Assim como ela é amada pelo marido, não é? Ela nutre em sua vida, amado, esta situação de compreensão do amor do marido, amados, para viver, meus queridos, na sua vida. É o que deve existir. Eu estou falando, meus irmãos, porque eu tenho, né? Eu vou fazer já 50 anos de casado, e cada vez mais minha mulher chegou a trabalhar comigo, e eu tenho essa experiência na minha vida, certo? Olha, meus amados, o que diz as Escrituras Sagradas. Vamos ver aí o que diz a Bíblia para você, né? Olha o que Paulo explicou aos Colossenses, meus amados irmãos, no livro de Colossenses, né? Ele explicou, amado, o seguinte, Colossenses 3 e 18, né? Colossenses 3 e 18. Diz assim as Escrituras Sagradas: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Meus queridos, a mulher casada, quando se coloca na submissão do seu marido, lhe respeita, lhe considera e tem toda a atenção, ela age de acordo com o ensino da palavra de Deus e ela é abençoada. O lar é abençoado, os filhos vão crescer abençoados. Eu fico feliz em ter praticado isso quando me casei e hoje tenho esse lar, né? Esse privilégio de ter um filho presbítero, ter uma filha líder e ter um genro e uma nora e netos maravilhosos. Bem, mas vamos lá, aqui para a palavra do Senhor, meus amados. Então, veja bem, existem hoje na sociedade muitas coisas negativas que influenciam as mulheres ou os casais a extrapolar o relacionamento à vida a dois, certo? Entendeu? Isso eu queria dizer o seguinte: existem limites na vida do casal cristão que deve ser obedecido, mesmo que um ou outro diga e concorde, vamos fazer isso, mas que é errado, Deus não concede. Podemos até fazer, mas Deus não se agrada, amado, né? Deus não se agrada. Precisamos, irmãos, obedecer mesmo ao Senhor, amados, né? E mesmo que um ou outro queira algo diferente, que seja pecado, irmãos, imediatamente, amados, não deve haver nem concordância. Não, isso é errado, né? Eu estou falando naquelas áreas da vida que você sabe muito bem. Eu tenho quase 50 anos de casado. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Amados, então, no entanto, existem coisas assim, amados, que no passado era atribuição do homem e da mulher, e isto é diferente quando os dois têm uma vida intensa de compartilhamento e de, amados, sobrevivência, né? E aí devemos distribuir as tarefas, como fazer as coisas da casa, né? Lavar a louça, varrer a casa, né? E hoje, amado, entendi o pedido da minha mulher para lhe ajudar. Eu achava que jamais eu ia lavar a louça. Eu achava que jamais eu iria passar o pano na casa,
Eu achava que jamais faria isso, mas hoje eu estou fazendo, né? Eu faço até um café muito gostoso. Muito bem, em segundo lugar, o verso 28. O marido deve amar a sua esposa. Amado, na explicação de Paulo aqui aos Efésios, irmãos, ele faz uma comparação, amado, da igreja e do casamento, amados, né? Que o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja, irmãos, a mulher é o corpo que se une na união, irmão, dos dois, assim sendo, amados, como Jesus Cristo é o cabeça da mulher, irmãos, na união matrimonial, o homem é o cabeça, isto é, o líder, e a mulher é submissa, amados, ao seu líder. Meus queridos, tudo isto para que o relacionamento dos dois seja de responsabilidade irmãos, da responsabilidade na existência do lar, amados, que ao mesmo tempo o casal está sujeito à obediência a Deus, amados, e deve haver todo cuidado, irmãos, se agrada da união, Deus se agrada da união, que seja exemplo, amados, para os outros. Olha, Deus falou a Moisés, irmãos, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, olha o que diz as Escrituras. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É isso que ele quer dizer, o que é o amor, para o homem amar sua mulher. Porque amar sua mulher, né, está dando exemplo do que Cristo amou a sua igreja. A mulher deve ser sábia em acompanhar o seu marido, amados, nas atividades e solução dos problemas da vida a dois, amados, e na família, e não procurar trazer embaraços, dificuldades, gerar crises, problemas. Não, muito pelo contrário. O papel da mulher, amada, é estar ao lado do seu homem como uma submissa voluntária, né, que é amada. Amados, o papel da mulher, amados, em conduzir bem o relacionamento com o seu marido, irmãos, é viver no amor do convívio, como viveu Jesus, no amor, amado, que fortalece a igreja. Assim o marido que ama, a mulher que é submissa, fortalece a união, irmão, dos dois, querido, no objetivo de agradar a Deus. Deus fica, né, feliz em ver um casal feliz, né? Olha bem, meus queridos, o exemplo da mulher sábia fortalece a união e expressa, né, para o seu marido, né, e é uma coisa feliz para ela, se sentir feliz, ser amado, como diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 9, olha o que é que diz as Escrituras Sagradas. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que se afadigou debaixo do sol, né? Amados, uma dificuldade que deve ser observada, querido, no casal misto. Vamos falar aqui do casal misto. Presta atenção. Um se converte, né, seja o homem ou a mulher, descrentes, os dois, aí um se converte, aí, poucos meses depois, né, ele ou ela, aí vamos enfrentar essa coisa aí, né, esse paredão da vida aí, né. Muito bem. Nos dois casos aqui, um e o outro deve ter o maior cuidado para não abandonar a união, não é? Mas o crente deve, amado, o crente deve usar ele ou ela como alvos missionários, irmãos,
ela ou ele para orar, amados, por eles, ela ou ele orar, amados, né? E convidá-lo para a igreja, evangelizá-lo, amados, ou evangelizá-la, né? Isso aí, convidar, amados, para os trabalhos da igreja, não é? E se surgir alguma dificuldade, peça o apoio da igreja. Mas tenha todo o cuidado, o crente, que seja homem ou mulher no casal, e precisa amadurecer para poder tratar com seu marido. Às vezes um é ignorante, o outro não é. Não é? Um é ignorante, o outro não é. Então precisa ter esse cuidado, amados, muito importante, amados, para eles, porque na hora que surgem os problemas, irmãos, tem que ir à igreja. Mas ambos, irmãos, cuidam deste importante assunto em nossa igreja. Aconteceu que, por exemplo, a nossa igreja aqui aconteceu um caso desse. Uma irmã converteu-se, seu marido não era crente, e ela, o que ela fez? Convidou ele para ir para a igreja, e ele foi indo, gostou muito, ouviu a palavra, um dia a palavra tocou no seu coração, e ela levou ele a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele passou a ser o campo missionário dela. Ela, crente, se converteu, e aí foi tratar com ele, trabalhar com ele, né? Isso é muito importante, amado, né? Olha o que diz o verso 33 aqui, do texto do nosso estudo. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, né? Como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Muito importante. Vamos para o nosso terceiro e último ponto, né? Verso 32. Grande é este mistério, né? A identificação de Jesus Cristo com a sua igreja foi marcante, irmão, né? Enquanto ele esteve conosco, ele manifestou o seu amor, né? O amor profundo, irmãos, né? E ele, amados, fez as promessas, né? De viver o reino de Deus a partir desta terra. Nós já vivemos a partir desta terra, amados, né? Para aquele casal que obedece, que faz a vontade de Deus, irmãos, ele tem a vida de comunhão com a igreja, irmãos, no lar. E onde ele estiver, amados, aguarda. Aqui é o reino que estamos vendo na terra, o reino de Deus. Aí nós aguardamos o reino glorioso. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, amado. Olha bem, o Senhor Jesus Cristo, amados, o próprio noivo, né? Ele disse na oração ao seu pai o seguinte, João 17 e 22 e 23. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Olha que coisa linda o Senhor está nos dando, não é? Ele está dizendo que ele anunciou a glória dele, o mistério da glória dele para nós, né? Para que um dia nós também tenhamos acesso à glória eterna. Olha, meus amados, mistério pode parecer uma coisa difícil de ser compreendida, amado, né? Mas o crente que está em comunhão com Deus, né? Eles não terão dificuldades para compreender, amados, pois os que nasceram de novo, amados, vivem a nova vida, aprendem na igreja tudo o que é preciso saber, amado, e como o casal passa a viver na esperança deste mistério glorioso que é, amados, tudo aquilo que nós aguardamos com a volta de Jesus, não é? Então, o casal se comporta dentro da graça de Deus, irmãos, né? E como disse Paulo, nesse mesmo livro de Efésios, Deus o escolheu como vaso de honra, amados, né? De misericórdia, né? Para experimentar, amado, o propósito dele dentro do plano que Deus tem para o homem, para o casal, né? O privilégio do casal, amado, crente,
que participa desta história de Deus, irmãos, quando ele formou a mulher, meus amados irmãos, do próprio homem, amados, o qual deixou a casa de seu pai e se uniu a uma mulher e formou então essa união formatada por Deus, amados, para que eles possam viver isso aí, eles, sem interferência de um terceiro qualquer, ela ou ele, e ter essa vida única. Eu tenho o privilégio de viver esse momento assim que Deus nos dá, amados, né? E veja bem, amados, Deus desejava que o casamento servisse de exemplo a todos os outros. Ao que diz as Escrituras Sagradas, irmãos, o mistério é grande, né? Ele se referia ao Filho de Deus, meus queridos, né? Noivo que se uniria à igreja, à noiva, Jesus Cristo, amado, é o grande privilégio, né? Então, esta foi a forma de formar o casal, a noiva, o noivo, né? Cristo, a igreja, irmãos, tudo isso muito importante. E vamos, amados, para a conclusão. Eu quero concluir. No verso 22, sobre a sujeição, amados, um casal e família é aquela que preza pela autoridade da casa, onde existe direção, controle e respeito para submeter à vontade de Deus, irmãos, não é? E alcançar os objetivos na terra para o futuro glorioso que Deus está preparando, irmãos, para aqueles que obedeçam a sua vontade, irmãos. E o casal que não obedece sofre as grandes dificuldades. Segundo ponto da conclusão, o verso 28. Quando o marido ama a sua esposa, ama a sua família, e todos passam a gozar da proteção de Deus. E, obviamente, tem uma vida feliz pela frente. E concluindo a conclusão, o verso 32, o maior de todos os segredos para os santos, para os crentes, irmãos, que creem em Jesus Cristo, amados, né? Que viverão a realidade, que vivem a realidade deste reino aqui, amados, não é? Sem dúvida, o que vem pela frente é o futuro, é o reino glorioso de Deus para todos nós. Olha, que Deus te abençoe. Amém? Ok, irmãos, acabamos de ouvir a exposição da Palavra de Deus na nossa escola dominical. E vamos então orar, encerrando o estudo para que todos acompanhem aí em suas residências. E pelo YouTube, né? Ok? No canal do pastor Marcos Severo, você põe lá, né? Pastor Marcos Severo, e você vê lá o estudo para você que fala sobre qual a vontade de Deus. Ok? Vamos orar encerrando? Deus e Pai, muito obrigado por esse momento em que fizemos uma devocional e que transmitimos a Deus a Tua Palavra, que possamos crescer no conhecimento da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que nos abençoa e nos fortalece. Ó Deus amado, dá-nos agora um restante de tarde abençoada e à noite, o nosso culto é 18 horas, Senhor, da nossa igreja presbiteriana, Nova Betânia, de Mossoró, Rio Grande do Norte, e do nosso presbitério rumo ao sertão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai Celeste. Abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja e nos dá uma semana abençoada e vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém e amém.